Olá, amigos! O programa Revendo a História sempre traz gente boa para conversar com vocês. Hoje nós vamos trazer uma pessoa que é ímpar. Para nós, pessoalmente, ele é uma pessoa que nos faz tão bem que não conseguimos deixar de sorrir com alegria sempre que estamos na presença dele. Vocês podem imaginar o que é uma pessoa que é bondade. Ela é bondade pura. Ela é sempre boa, ela sempre distribui bondade. Uma pessoa dessas que semeia isso tudo só pode colher o quê? Bondade, carinho, amizade. E é por ele ser assim que eu o elegi como meu padrinho. E eu o chamo de meu Dindo, porque esse eu escolhi. Hoje nós vamos conversar com o meu Dindo, Dr. Fernando Costa, poeta, escritor, jornalista, católico fervoroso, mas o quê? E advogado. Esse ano o escritório dele está completando 45 anos de advocacia lá na rua 16 de março, em Petrópolis. Mas ele não é petropolitano, não. Ele é tririense, de Hermogênio Silva. Não é, Dindo? É uma satisfação falar para os telespectadores do Canal 5, sobretudo com a minha querida e amada afilhada Sinara, título que ela me deu por sua generosidade, que eu acolho e acolhi com muito amor. E fico feliz porque, como ela mesma me disse uma vez, nós saímos de Três Rios, mas Três Rios não sai da gente. Isso. Não é? É verdade. E eu digo com muita honra, embora tenha vivido a maior parte da minha vida em Três Rios, eu nasci em Hermogênio Silva, terceiro distrito, meio rural, mas de lá trago grandes e memoráveis recordações, muitas histórias do meio rural, do bucolismo, dos campos, dos prados, das montanhas, das flores, dos pássaros e da gente boa da nossa terra. E Três Rios nem se diz, não é? Por isso é uma satisfação estar com vocês. Ele tem lembranças incríveis, tanto de Três Rios como de Hermogênio Silva. Menino humilde, menino criado no meio rural, na roça, como nós fala aqui, né? Criado assim. E hoje advogado de renome na nossa cidade imperial, que é Petrópolis. Dindo, como é que você fez para chegar onde chegou? Bom, em primeiro lugar, a formação religiosa, cultural. Nossos pais, embora vivessem no meio rural, sempre aspiraram o melhor para os seus filhos. E digo filhos com F maiúsculo, porque somos família de 12 irmãos. 12 irmãos. E hoje em dia, preparar um filho é muito difícil. Imagina você dar cultura, preparação, principalmente formação moral e religiosa. Então, tudo isso já serviu de arcabouço para que eu viesse mais tarde conquistar, ou seja, galgar ou trilhar os caminhos com dificuldade ou facilidade, mas com muita tenacidade, muita fé. Eu digo isso também porque eu venho de uma escola pública no primário e tenho orgulho de ter sido aluno da família Gac, Geni Gac, Alice Zilig Gac, Sebastiana do Carmo, Alfredina Faria, Egito Cerqueira, do Dr. Seu Cerqueira, aqui da maternidade Walter Franklin, do Centro Espírita também daqui de Três Rios, né? E são pessoas que me deram uma possibilidade, uma formação que eu tenho orgulho de dizer, quando eu fiz o vestibular, ou seja, o exame da admissão para o ginásio, eu tenho orgulho de dizer que eu fui, da minha região, o primeiro colocado, dos meninos com 10 anos. Você fez o primário lá em Hermogênio Silva. Depois do admissão, que foi, até me lembro como se fosse hoje, o professor Manuel Juventino, que foi o que nos orientou durante um mês para fazermos a admissão para o ginásio, e é que eu fui aprovado e vim cursar no Colégio Rui Barbosa, onde fui até o 2º grau, que aqui nós só tínhamos ginásio, o contador, o curso normal, e ainda depois tivemos o curso científico. Já bem no final, quando eu estava às vésperas de ir para Petrópolis, que surgiu o curso clássico, mas eu fiz desde a admissão até
a formatura de contador, que aliás, em dezembro, dia 20 de dezembro de 2017, completei o meu jubileu de ouro, fiz 50 anos de formado. De formado, que até queria fazer uma grande cerimônia com os meus colegas de turma. Não conseguimos. E não consegui ressonância, mas eu rezei por eles todos. Na liturgia nós estávamos sempre unidos espiritualmente, pedindo pelos que já se foram, pelos que estão conosco, pela nossa caminhada. Mas o meu grande passo, o meu primeiro passo foi dentro da contabilidade. Logo em seguida, aí cursando Direito, fiz vestibular, né, de 68 para 69, e já em 70 me fixei definitivamente em Petrópolis, onde estou até hoje. Quando você veio de Hermogênio Silva para cá, você veio fazer o ginásio. O ginásio. E aonde foi que você fez esse curso ginasial? Colégio Rui Barbosa, que era educandário Rui Barbosa, ali Barão do Rio Branco. Era na Barão do Rio Branco. É isso que eu queria que vocês soubessem. Professor Edgar, que era o nosso diretor. O Colégio Rui Barbosa não foi sempre ali onde ele é, não. Davi Ferreira Luz. A dona Elaine foi minha professora de Direito de Artes Manuais, porque sempre digo, as pessoas falam assim, mas o Fernando tem pendores artísticos, jornalísticos, teatrais. Nada disso para mim foi novidade, porque eu tive desde o primário professoras que me ensinavam a parte de cenarização, professora que nós tínhamos a finais de semana, de 15 em 15 dias, aulas, as chamadas sabatinas, nós tínhamos aulas de desenho, nós tínhamos aulas de teatro, tínhamos teatrinho, papai adorava preparar os cenários para mim, e eu fazia, eu nunca me esqueço uma quadrinha que eu falava da enxadinha, papai fazendo a enxadinha para mim, para eu poder participar dos teatrinhos do Lobão. Então, quer dizer, participando do Teatro de Três Rios, quer dizer, para mim, a cultura, a parte cultural, em todas as nuances, e a parte religiosa, o que eu fiz, foi aperfeiçoar, cursando teologia. Depois, jornalismo. Aliás, eu venho falando com o Célio várias vezes. A primeira coluna que eu escrevi que foi num jornal que chamava Castoroide, que era dos meninos castores, do Clube Lion, dos Castores, do Lion. Que, aliás, eu vou cobrar no ar o meu querido amigo Irineu Schoen-Guedes, que ele foi quem me convidou naquela época. Olha aí, eu gostaria de ter esse exemplar, que com o tempo ele se perdeu com essas mudanças, essas viagens. Eu preciso para minha biografia. E eu já escrevo num dos jornais de Petrópolis há 48, vai fazer 49 anos, e nos demais mais de 4 décadas. Eu não sei de onde vem tanta inspiração, que esse homem escreve, e sempre com um romantismo e um saudosismo muito grande. Por exemplo, agora quando você falou no Colégio Rui Barbosa, muitos alunos do Colégio Rui Barbosa, ali na rua 14 de dezembro, não sabem desse início do Colégio Rui Barbosa na rua Barão do Rio Branco. Perto daquela padaria. Em frente à padaria Mimosa. Eu conheci os avós da Rosângela. Hoje ali a Margarida igreja foi assim uma grande incentivadora nossa, uma grande amiga e tudo mais, né? Então, isso tudo que eu levo daqui dentro do jornalismo, dentro das artes, assistindo os espetáculos com os nossos amigos Célio, da banda 1º de Maio, a parte religiosa e a parte teatral. Você chegou a assistir aquelas retretas que a banda fazia na Praça da Autonomia? Coretos, que saudades dos nossos coretos que temos na Praça da Autonomia, aqui da Praça São Sebastião, que hoje modernizou, entre aspas. Está sem sombra, né, Dindo? Eu gostava, o que eu trago na minha memória, nas minhas retinas, são as casas, o bucolismo das casas que contornavam toda a praça. Os bancos que eu vinha estudar na hora do almoço, ou antes de ir para o Colégio Rui Barbosa estudar, onde eu e Célio muitas das vezes estudamos ali nos Você vinha e voltava de ônibus? Eu vinha e voltava de ônibus para Hermogênio Silva, e houve uma época, quando eu me formei em 67 para 68, que como eu fui convidado pelo amigo meu, Carlos Roberto Abreu, que nós já fazíamos o cursinho no Rui Barbosa, para fazer uma temporada em Petrópolis, no IB. E havia muito poucos ônibus naquela época, que eles até chamavam o termo populacho mata-sapo. Ah, sim. Que era o famoso mata-sapo. Era um ônibus que passava de hora em hora. Os ônibus circulares eram chamados de mata-sapo ou rasga-roupa. Como nós saímos às 5h30 até 6 horas, o que acontecia? E o Carlos falava assim para mim, eu te aguardo até 6 horas no posto de gasolina do Triângulo. E o que eu fazia? Eu saía voando dali da loja útil, voando meia hora antes para chegar a pé
até o Triângulo. Dali ele me levava e me trazia na volta, eu ficava em Hermogênio Silva. E assim a minha rotina, de Hermogênio Silva para lá e depois para cá. Houve uma época também que o Célio, por já estar cursando Direito em Petrópolis, ele, às sextas-feiras, ele parava em Hermogênio Silva, me passava as matérias todas, porque nós não tínhamos material, era um mundo novo, vestibular era uma... Não sei, hoje em dia o mundo mudou, Três Rios mudou, graças a Deus, a evolução se trouxe por um lado, acabando com a nossa história daqui, os casarões maravilhosos, daquela que agora transformou isso em farmácia, o outro em supermercado e tudo mais, que avilta a nossa história, o nosso passado, mas infelizmente não temos um IFAM aqui para cuidar dessa parte. Bom, isso é um outro assunto que não nos diz respeito no momento. Eu só quero falar de saudade e de raízes, que Três Rios, aqui, por exemplo, eu fui batizado em 27 de novembro de 1949, com 4 meses de idade, e por isso que às vezes quando eu lhe mostro que eu fotografei a pia batismal, eu fotografo a matriz São Sebastião, fui batizado pelo casal José Zainotti e Maria José Zainotti, família Zainotti, daqui de Três Rios. Sim, muito, e eles são meus padrinhos de batismo, foram meus padrinhos de batismo, com os quais eu convivi. Meu padrinho até 102, 103 anos, vinha ao centenário dele aqui em Moura Brasil. Então, eu não vinha uma vez a Três Rios. Você foi batizado nessa igreja de São Sebastião? São Sebastião, matriz São Sebastião. Então, e crismado, e a minha primeira Eucaristia foi em Hermogênio Silva. Foram em Hermogênio Silva. No tempo seu de infância, Hermogênio Silva ainda tinha trem? Tinha trem. Passava a minha trem casa, ali, né? Aquela casa estilo colonial grande, onde ali, inclusive o colégio era junto à casa, inclusive, flamboyães, ipês, a estrada de ferro passando, e tanto que aos 4 anos eu sofri um acidente, porque o papai deixou o automóvel na via pública, na estrada, e desceu para buscar alguma coisa em casa. Eu com 4 anos vou atrás da minha irmã para buscar alguma coisa no carro, e pronto, quase morri. Aos 4 anos eu estaria aqui para contar essa história. Um carro te atropelou ali, naquela estrada? Depois aí fui atendido naquele momento de socorro era a antiga maternidade Walter Franklin, foi onde que fui a primeira atenção com 4 anos. E fiquei... mas a maternidade não era igual é hoje? Não era não, era Era uma casa, né? E tal. E depois que me levaram para a casa de saúde, hospital, enfim, para o hospital da época. Mas é porque ela passava, havia a rodovia e a estrada de ferro que passava, tínhamos ao lado, a estação, tudo mais lá. Hoje, inclusive minha casa, meu passado, minha história, a estação só ficou na memória e nas telas, porque eu ainda tenho o privilégio de ter uma tela de Samuel Salvado, um dos maiores especialistas em flores. Ele também gostava de casarios, que tem essa tela, que aliás até o Vitorino esses dias conversando comigo, Vitorino Ramos, filho do Assi Ramos, disse que também, mas ele tem uma tela de 2008, mas recente, mostrando a igreja recente. E eu tenho uma de 1960. Assi Ramos que ele está falando é seu Cizinho. Irmão seu do Paulinho, Cizinho, daquele picolé que nós tínhamos aqui irmão do seu Paulo da Sibéria. Exato. Eu falo assim porque o pessoal de casa vai lembrar. Exato. O seu Cizinho era irmão do seu Paulo da Sibéria, e seu Cizinho tinha uma raridade na casa dele. Ele tinha um pé de jambo branco, que a gente chama de Eugênia. Que fruta perfumada, né? O tal do jambo branco. Eles têm uma história em Hermogênio Silva, porque os pais dele, seu Newton Ramos, que nós chamávamos de seu Nito, que era casado com a dona Luzia Ramos, ele doou aquela área para ser erigida a capela de Nossa Senhora da Glória em São Sebastião. Sim. E papai doou o sino, que papai sempre colaborava, ele lidava com bois, era boiadeiro, ele dava negócios de bois e suínos, equinos, etc. E eles se reuniam, os do Vivier, papai, a Cira, etc. E quando havia as festas, eles doavam do Vivier que você fala, eram os donos da fazenda do Vivier, que havia ali. Que foram justamente quem adquiriu a fazenda da minha avó, a propriedade da minha avó, que era contígua naquela época, a morte do meu avô. Aí juntou tudo numa propriedade só. A morte do meu avô paterno, Joaquim Rodrigues da Costa, eles compraram lá nas proximidades de Boca do Fogo, a Mato Alegre, Boca do Fogo, que faz até
Boca do Fogo confronta era um- com Paraíba do Sul. Boca do Fogo é o nome de uma localização de um lugar. De uma fazenda. Até hoje ainda existe esse nome? Existe essa fazenda. De Boca do Fogo? Existe fazenda perto de Monte Alegre, e tem essa região lá. Então, a propriedade dos meus avós fazia confrontação em Paraíba do Sul, já pertencia uma parte a Paraíba do Sul. Porque quando eu leio, às vezes, registros antigos, eu vejo muito falando assim: foi arrumado uma ponte lá na Boca do Fogo. Porque existe Mas, essa ponte, eu tenho até fotografia. pelo tirada que eles lá. explicam ali nesses registros que eu vejo, eu acreditava que era o nome de toda aquela Não, área, não, inclusive Moura Brasil. Que desde a minha infância eu conheço como a Fazenda da Boca do Fogo. Inclusive, quando eu era criança, esses fazendeiros da Boca do Fogo, eles nos levavam filmes de época. Eu aprendi a cantar aquela Eu Vivo a Vida Cantando, Sim. por causa de assistir esses filmes. Lili. E eles eram tão gentis que ainda nos intervalos ainda nos ofereciam jujubas, doces, balas para os visitantes. Quer dizer, então foi muito agradável. Na minha agora época veja, hein? Nós tivemos assim outra coisa que eu não me esqueço, as frutas. Quando eu vejo manga, laranja, caju, jabuticaba, essas frutas todas, em Hermogênio Silva banana, não se vendia essas frutas. Isso era dado, oferecido. E lá ainda tem muito, mas não como a minha época, mas ainda tem muito. Então, estou lhe dizendo, também brinquei muito das canoinhas de morro abaixo, pelo tudo que eu escrevo hoje. E o trem parava ali, em Hermogênio Tinha Silva. estação de Hermogênio Silva. Era o trem que fazia a linha Três Rios,